Então, queridos irmãos, bom dia a todos, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso estudo aqui no canal do Departamento de Intercessão. Continuando a série Conhecer Jesus é Tudo. Quem está acompanhando, estamos na reta final. Hoje o capítulo 74 do livro Desejar de Todas as Nações. E conosco está o irmão Nilson Pinto, aqui da Aspar. E com ele o tema, o Getsemane. Seja bem-vindo, irmão Nilson, com você a palavra. Bom dia a todos, graça e paz. Agora nós estamos no Maranhão, né? Queridos irmãos, hoje a gente vai aprender junto um pouquinho sobre o Getsemane. A nossa vida espiritual ela está no Getsemane. O Getsemane ensina o que é a mudança de chave para a nossa vida espiritual, o que é a mudança da vida humana para a vida eterna. Quem tiver as suas Bíblias em mãos, puder abrir, o texto de Mateus, capítulo 26, eu acho que a irmã Alexandra leu, capítulo 26, versículo 39. E ele, indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre a sua face, orando, dizendo: ó meu Pai, se é possível, passe de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Essa oração, Cristo, ele estava já dentro do Getsemane. Foi as primeiras palavras que ele deu sozinho, e ele ora ao Senhor, a Deus, e diz essas palavras: passa de mim o cálice, se for possível, mas a tua vontade prevaleça sobre a minha vida. O que Cristo estava fazendo ali no Getsemane naquele momento, naquela madrugada? É importante a gente aprender ou a gente ler e a gente meditar nesse encontro entre Cristo, Deus e vários outros seres que nós vamos ver através desse estudo. E eu queria voltar um pouquinho mais no versículo desse mesmo capítulo 26 de Mateus, no versículo 26. Então chegou, versículo 36, então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane, e disse a seus discípulos: sentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. Jesus tinha saído do cenáculo, ali onde ele tinha dado um novo mandamento para nós. Qual é esse novo mandamento? Amai-vos um aos outros. Ele deu esse mandamento que nós devemos nos amar, independente da característica, independente da situação, independente do momento, a gente tem que ter isso dentro do nosso coração, nos amar. E amar é sacrifício, amar é perdão, amar é misericórdia, amar é silêncio, amar é entender. Jesus, ali no cenáculo, diz: olha, amai-vos uns aos outros. A outra coisa que acontece naquele cenáculo também é que Jesus mostrou como é uma pessoa humilde. A pessoa humilde é a pessoa que ela ajuda, que ela faz, que ela se movimenta, que ela pensa, que ela age de uma maneira subalterna. O que quer dizer subalterno? Quer dizer que nós devemos nos achar menor do que o outro. E ele mostrou aquilo mesmo sendo um líder, sendo o rabino, sendo o mestre daqueles discípulos. Tanto é que Pedro, logo no primeiro momento, não aceita. E aí teve a Santa Ceia. Ali também ele foi direto a Judas e falou para ele: o que tiver que fazer, faça. Após essas situações, a cidade ela silencia.
todas as barracas, as tendas, porque ali havia um encontro, todo mundo vai dormir e ela silencia. E a lua estava muito brilhante, a noite estava bastante serena, calma, tranquila. O que é que eles fizeram? Ali, Jesus com seus discípulos se direciona para o Getsemane. E era um lugar comum, um lugar conhecido, um ambiente em que eles sempre estavam ali. Eles sempre iam ao Getsemane para orar juntos, para fazer vigílias e também para descansar. E todas as vezes que eles iam ao Getsemane para orar, logo após eles descansavam, e pela manhã Jesus chamava os discípulos para continuar a labuta do dia a dia, para continuar a missão, para continuar as atividades, as tarefas. E eles vão para aquele lugar para esse descanso. Só que quando chega, momentos antes de entrar no Getsemane, Jesus sai do cenáculo dos discípulos, eles vêm alegres, eles vêm conversando, eles vêm sorrindo, eles vêm leve, né? Eles estavam num momento de felicidade. Mas quando chega bem próximo do Getsemane, nós podemos ver no versículo 37, diz que, elevando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, e começou a entristecer-se e angustiar-se muito. De repente ele muda. De repente ele o semblante dele começa a mostrar um semblante de tristeza e de angústia. Mas não era uma tristeza e uma angústia como a nossa. Era uma tristeza e uma angústia diferente. Quantas vezes ele tinha ficado triste por algumas situações ao longo do seu ministério, quantas vezes ele pode ter passado angústia ao longo do seu ministério, mas aquela tristeza, aquela angústia, ela era diferente. Então, diz aqui no versículo 38 de Mateus 26, diz, então lhe disse, a minha alma está demasiadamente triste até a morte. Ficai aqui, vigiai comigo. Essa palavra que o livro de Mateus relata, que a alma dele estava demasiadamente triste até a morte. Eu creio, eu não sou médico, mas eu creio que quando a pessoa está nesse estado humano, ele está numa depressão, ele está numa profunda depressão, que ele está querendo a morte. E Jesus diz assim para os discípulos, olha, vigiai, ficai aqui, vigiai comigo. E quando ele sente essa tristeza, ele já começa a entrar no horto cambaleando. Tanto é que por 2 vezes, esses discípulos, eles dão um apoio físico a ele, seguram ele para que ele não caísse. E o sentimento, assim, o olhar deles, a preocupação deles, porque nunca tinham visto Jesus daquela forma. O que está... Imagina qual era a pergunta que eles tinham intimamente. O que está acontecendo? Por que isso? Porque eles tinham visto vitórias em cima de vitórias ao longo desse ministério. Ao longo desses 3 anos, eles viram Cristo sair vitorioso na tempestade, sair vitorioso ao expelir espíritos, ele saiu vitorioso a trazer vidas humanas da morte, saiu vitorioso, e muitas vezes em levar ali aquela palavra na beira da praia, saiu vitorioso na multiplicação daqueles pães, daqueles peixes, viram a transfiguração, e de repente eles veem assim, cambaleando de tristeza. O que está acontecendo? E ele diz assim, olha, vigiai. E o versículo 39, que foi texto base da nossa oração, diz que ele ia um pouco mais adiante,
Ele deixou os 8 discípulos num posicionamento antes do horto, depois ele entra no horto com 3 discípulos e diz para eles vigiar e orar comigo. Ali, Cristo estava pedindo um apoio presencial e espiritual deles. E aí ele vai mais um pouco adiante, mais profundamente para dentro do horto. E quando ele chega dentro desse horto, naquele local, ele prostra a sua face e orando ele diz: ó meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas seja feito a sua vontade. Queridos, durante 3 anos do ministério de Cristo, Satanás ele se preparou. Ele iniciou o corpo a corpo com Cristo ali no deserto da tentação, ali quando Cristo sai do batismo, que vai levado pelo Espírito de Deus para ser provado, para ser preparado, para se ambientar com a luta espiritual. Ele ali se apresenta e tentou de várias formas dentro da palavra de Deus. Ele foi ali para uma luta usando a palavra de Deus. E o que acontece? Ele simplesmente não vence Cristo ali. Então ele foi se preparando, o inimigo ele foi se preparando. Durante os 3 anos de ministério de Cristo, tudo estava em jogo ali. Se ele falhasse, estava perdida a esperança dele de domínio. E o reino do mundo, todo o reino do mundo, afinal, seriam possessão de Cristo. E ele próprio, o inimigo, ele seria expulso e derrotado. Mas ele tinha uma ideia na mente, que se Cristo pudesse ser vencido, a terra se tornaria para sempre o seu reino, e a raça humana estaria para a eternidade sobre o seu poder. Então, ali, com o resultado desse conflito, perante si, a alma de Cristo se encheu de terror da separação de Deus. Mas por que a separação de Deus? Porque era uma decisão única. Ele tinha que tomar a decisão. Deus não poderia tomar a decisão por ele. Então, por isso que ele estava assim, profundamente angustiado, profundamente triste. E Satanás, ali ele dizia para ele que não valia a pena se tornar o penhor do mundo pecaminoso. Ali seria uma eterna separação de Deus. Ou seja, a primeira coisa que nós devemos verificar no Getsemane e entender que quando ele prostra o rosto em terra, quando ele se ajoelha ali naquele momento, Satanás já está esperando ele, junto com toda a horte do mal. Todos. Então, naquele momento, é ele e o inimigo e as hortes, mas o líder das hortes caídas é o que fala diretamente com ele. E diz para ele, olha, não vale a pena. Não vale a pena tu tornar-se penhor desse mundo que é pecador. E se você se tornar esse penhor, você vai ficar totalmente separado de Deus. E ele diz assim, você vai se identificar totalmente com o meu reino. E não será, nunca mais, você será um com Deus. Então, quando ele falava essas palavras, Cristo ia suando, esse suor de sangue. Suando, por quê? Porque ele estava dizendo, não faz. E ele ainda diz mais, ele faz essa pergunta a Jesus, o que você vai lucrar com esse sacrifício? É a primeira pergunta que ele faz. Depois ele diz assim, quão desesperados pareciam a culpa e a ingratidão humanas, Satanás apertava o Redentor, apresentando a situação justamente em piores aspectos. Ele diz assim mesmo para Jesus, olha, a nação que pretende achar-se acima de todas as outras, contra as vantagens temporais e espirituais, te rejeitou. Procuram te destruir. A ti fundamento, cedro e selo das promessas que lhe foram feitas como povo particular. Aí aprofunda mais, assim, ele diz assim, olha, um dos teus próprios discípulos que tem ouvido as tuas instruções e sido um dos mais destacados na atividade da igreja, vai te trair.
e um dos mais zelosos seguidores, ele vai te negar. Todos vão te abandonar. Todos. E Jesus em silêncio e escutando aquelas palavras. Aí, só que tem um detalhe, e é importante, a primeira coisa que eu gostaria que a gente compreendesse. Ele escutou aquilo ali, mas ele mentalmente começou o quê? A repelir aquelas palavras. Se alguém fala para ti que você não serve para nada, se alguém diz para ti que tu quer ser mais santo do que outro, se alguém diz para ti que você não se dedica corretamente, se alguém diz para ti que tu é isso ou aquilo, que tu está longe de Jesus, repele que isso aí é satânico. Se alguém disse para ti que não vale a pena trabalhar na obra do Senhor, se alguém diz para ti, olha, a igreja está fragilizada, a igreja não quer nada, a igreja repele que isso é satânico. Então, ele fala isso para Cristo. Cristo repele o pensamento com todo o seu ser. Que aqueles a quem empreender a salvar, aqueles que tanto amavam se unissem às tramas de Satanás, isso lhe transpassava a alma. Terrível era o conflito. Por que fazer parte da trama de Satanás? Irmãos, às vezes nós fazemos parte inconscientemente. Nós precisamos compreender. Por exemplo, vou dar só um exemplo aqui. Quando alguém fala mal de outra pessoa para você, você tem que repelir. Mentalmente dizer, sangue de Jesus te repreenda. E verbalmente você fala as qualidades da pessoa. Aí que você repele essa situação. Agora, se você ficar escutando, sem falar nada, essa palavra, mesmo você não querendo, não falando contra uma outra pessoa, mas essas palavras entram na tua mente e sabe o que acontece? Você se torna participante. Então, Cristo, ele repeliu isso, e esse conflito ele era muito terrível. Media-se pela culpa da nação, os seus acusadores e traidor, pela culpa de um mundo imerso na piedade. Os pecados dos homens pensavam durante sobre Cristo, esmagavam-lhe a alma e o sentimento da ira divina. Contemplar e considerando o preço a ser pago pela alma humana, tudo isso ele olhava. Em sua agonia, pegava-se ao solo frio, uma impedir de ser levado para longe de Deus. Então ele orava mais e mais e mais, para que aquela voz satânica não tomasse conta da sua mente, e essa hora, e ao orar, ia repelindo essas palavras. De seus pálidos lábios irrompe o amargo brado, meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas mesmo então acrescenta, todavia, não como eu quero, mas como tu queres, Senhor. O versículo 40 diz assim, e voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos, e disse a Pedro, que não pudeste vigiar comigo nem uma hora. Então, quando ele repele aquelas palavras, quando ele repele o que o inimigo fala, dizendo que nós não somos merecedores da salvação, ele ora mais profundamente, soa mais profundamente, angustia-se mais profundamente, e ele levanta e vai até os discípulos para ver se eles estavam orando. Ele tinha feito esse pedido. Ele disse, olha, vigiai comigo, orai por vocês, orai por mim. E ele vai ali, encontra eles dormindo, e ele chama a atenção de Pedro, em nenhum momento, você ainda continua dormindo, vocês não estão orando. Se ele tivesse encontrado aqueles discípulos orando, com certeza iria fortalecer ele mais ainda, porque ele sabia que tinha pessoas orando por ele. E aqueles três eram pessoas queridas, umas pessoas mais chegadas a ele, tinha propósito para a sua obra. Mas ele encontra eles dormindo. E ele volta pela segunda vez para orar. E aí ele faz a mesma oração. Versículo 42, ele diz assim, ele se afastou novamente pela segunda vez e orou dizendo, ó meu Pai, se este cálice não puder passar de mim, sem que eu beba, faz a tua vontade. Queridos, olha a situação que acontecia. Deus, ele sofria com seu filho.
Os anjos contemplavam a agonia do Salvador. Eles viam seu Senhor circundado de legiões das forças satânicas. A natureza vergada ao peso do ministério, pavor que todo fazia tremer. E houve silêncio no céu. Naquele momento da oração de Jesus, queridos, nenhuma harpa soava. As coroas, elas estavam colocadas, eles tiraram as coroas das suas cabeças e colocaram, deporam as suas coroas. Eles pegaram as suas harpas e colocaram e deporam as suas harpas. Havia silêncio, havia tristeza. Diz que se nós pudéssemos ter testemunhado o assombro das hortes angélicas, quando em silenciosa dor observavam o Pai retirando de seu bem-amado Filho os raios de luz, de amor e de glória, e melhor compreendíamos quão ofensivo é os seus olhos a pecado. Então Deus tira de Jesus naquele momento raios de luz, amor e glória. Só tinha uma luz assim bem longe, que era a presença do anjo que ficou no lugar do inimigo, ao lado de Cristo. Aquele anjo, ele estava ao lado de Deus, esperando as suas ordens. Então, aquela luz era a luz do anjo. Deus, ele fica inacessível para Jesus naquele momento. Ele tira, diz, é muito claro, silenciosa dor, ele tira do seu amado Filho os raios de luz, de amor e de glória. Os mundos não caídos, irmãos, também estavam ali no Getsêmani. Os anjos celestiais vigiavam com interesse no conflito que se aproximava do desfecho. Satanás e sua horte do mal, as legiões da apostasia, seguiam muito atento a essa grande crise na obra da redenção. Os poderes do bem e do mal aguardavam para ver qual era a resposta que seria dada à oração de Cristo, 3 vezes repetida. Os anjos, queridos, eles anelavam trazer alívio ao divino sofredor, mas isso não podia ser. Eles não poderiam intervir naquela situação. Era uma decisão única de Jesus. Nenhum meio de escape havia para o Filho de Deus nessa horrível crise. Quando tudo estava em jogo, quando o misterioso cálice tremia nas mãos do sofredor, abriu-se o céu. Aí o céu se abre. Quando ele faz essa segunda oração, o céu se abre. Sabe o que acontece? Ocorre que o anjo Gabriel, ele desce. Olha só a cena. Ele desce e, antes dele tocar o chão, as hortes satânicas, ela desmaiam, ela apagam. Você imagine o poder desse anjo e a luz que emana dele na presença de Deus. A luz desse anjo, quando ele vem descendo do céu, toda a horte satânica, ela apaga. E aí, ele desce, ele levanta Jesus, coloca no seu peito, e ele mostra, ele aponta para o céu, e ele mostra tudo que acontece, tudo que vai acontecer se Jesus continua. Se Jesus tivesse o desejo, a vontade realmente de seguir com o plano que foi feito. Diz que refugiu uma luz entre a tempestuosa treva na hora da crise. O poderoso anjo que se achava na presença de Deus, ocupando a posição da qual Satanás caíra, veio junto para de Cristo. O anjo não veio para tomar o cálice das suas mãos, mas para fortalecê-lo a fim de que o bebesse. Com a certeza do amor do Pai, veio para dar força ao divino humano suplicante. Ele apontou os céus abertos, falando das almas que seriam salvas resultado do seu sofrimento. Afirmou que seu Pai é maior e mais poderoso do que Satanás, e sua morte redundaria numa inteira derrota do mesmo, e o que o reino deste mundo seria dado aos santos de Altíssimo. E disse-lhe que ele veria o trabalho de sua alma e ficaria satisfeito, pois contemplaria uma multidão de salvos, membros da família humana salva, eternamente salva. Então, Jesus, ele contemplou cada um de nós. O anjo Gabriel foi mostrando para ele, olha,
Ali está a Marilene, ali está a Esté, ali está a Josefa, ali está a Valéria, ali está a Adriana, ali está a Alexandra, ali está a Kelly, está a Kira, está a Eliés, ali está todos, está a Maria José, ali está todos, todos, todos salvos, eternamente salvos. Os seus familiares, eu vi aqui um pedido de oração, e nós oramos por isso, Senhor. O irmão da irmã, aí, Dona Pur, né, que está, irmã Vilma, que está nas drogas, e o pedido dela. Jesus viu isso, e viu a libertação desse homem das drogas, e viu esse homem fazendo parte da família humana, e o sofrimento todo indo embora de todos nós. A agonia de Cristo ela não cessou, mas a sua depressão e desânimo deixaram. Ele continua agoniado, mas a depressão e o desânimo cessaram. Uma coisa que eu queria pontuar, que eu já falei isso, as pessoas ficam espantadas, não sei porquê. Cristo teve depressão, está escrito na pena inspirada, está escrito na Bíblia. Cristo teve depressão, diz que a agonia não cessou, mas só a depressão e o desânimo o deixaram. A tempestade não amainou de maneira alguma, mas aquele que era objeto estava fortalecido para enfrentar a fúria. Foi por isso que ele pediu ao discípulo: ore por vocês e ore por mim. Foi por isso. Aí ele sai calmo e sereno. Calmo e sereno. E uma paz celestial manava no rosto dele, manchado de sangue. Apesar do rosto estar cheio de suor de sangue, mas a paz celestial pairava naquele rosto. E suportar aquilo que a criatura humana jamais poderia sofrer, pois provar o sofrimento da morte por todos os homens. Queridos, ponto final que eu queria deixar através aqui da pena inspirada. Os adormecidos discípulos foram subitamente despertados pela luz que circundava o Salvador. Viram o anjo inclinado sobre o prostrado mestre. Viram-no erguer a cabeça do Salvador sobre o seu seio e apontar para o céu. Ouviram-lhe a voz, qual música suave, proferindo palavras de conforto e esperança. Os discípulos recordaram a cena do Monte da Transfiguração. Lembraram a glória que no templo envolvera Jesus e a voz de Deus que falara na nuvem. Agora se revelava aquela mesma glória e não tiveram mais temor pelo Mestre. Ele se achava sob o cuidado de Deus. O poderoso anjo foi enviado para proteger. Novamente, os discípulos, em sua fadiga, cede àquele estranho torpor que os domina. Novamente, Jesus vai ao encontro dos adormecidos. Glória a Deus, Senhor. Queridos, não deixe de orar, nem por você. Não deixe de orar por mim também. Que a palavra de Deus é clara. Samuel 12, 23. Ai de mim de pecar contra Deus, não orando por vós. E eu oro por vocês. Não desanime. Passem. Não adormeçam. Jesus falou para ele, orarem por eles e orarem por ele, porque sabia o que ia acontecer. Quando Jesus falou lá no cenáculo, quando Jesus falou na caminhada, olha, eu vou ser entregue em sacrifício, Pedro bateu no peito e disse assim, e disse que todos iam abandonar ele. Pedro bate no peito e disse, não, eu vou contigo até a morte. Ainda assim, se desfaz dos outros discípulos, dos irmãos, dos amigos, disse, olha, esses aqui, eles podem fugir tudinho. Eles vão te abandonar, mas eu vou contigo até a morte. Jesus disse assim mesmo para ele, olha, antes que o galo cante, você vai me negar. Quantas vezes nós estamos negando Jesus e não orando pelos nossos irmãos, não orando pelas igrejas, e não orando pelos nossos familiares, e desistindo facilmente. Quantas vezes nós estamos negando Jesus dessa forma? Quantas vezes nós estamos dormindo adormecidos, porque nós queremos que a oração ela seja imediata, que ela seja instantânea. Jesus sofreu, Jesus entrou em depressão, Jesus se angustiou, mas qual é o ponto-chave para a nossa vida?
Qual foi o ponto-chave para que Jesus contemplasse e visse cada um de nós na eternidade? Foi que ele diz assim, olha, faz a tua vontade, não a minha. Nós devemos dizer em nossas orações e entregar o nosso corpo totalmente para Jesus. Mente, o caráter, o espiritual, o emocional. Dizer assim, faz a tua vontade, não faz a minha. Porque é difícil a gente nos entregar, é difícil a gente não querer fazer a nossa própria vontade. Mas se a gente dizer, faz a tua vontade, o anjo poderoso desce do céu para nos sustentar e para nos aliviar e para dizer para nós, calma, porque a tua oração foi aceita e a tua oração vai ser dada. O meu desejo nessa manhã é que todas as orações que serem pedidas, a gente venha primeiro se entregar a Jesus, para depois a gente ver a bondade, a vontade, a misericórdia de Deus. Deus abençoe cada um de nós nesta manhã. Nós não sabemos o dia, mas uma decisão nós podemos ter. Estar ao lado dele, pedir o Espírito Santo e a vontade dele para nossas vidas. Amém. Amém.